Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, nosso devocional, que Deus venha falar fortemente conosco, ao nosso coração, em meio a cada palavra, cada direção que nos é revelada, pela história dos reis que houve em Israel, tudo que foi construído desde a criação do mundo, os tempos, as eras a qual passamos, de forma bíblica. E aqui está, 2 Reis 17. Olha só. No 12º ano do reinado de Acás, o rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Você vê que sempre a Bíblia compara, o reinado de Judá como de Israel e Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Quer dizer, então algo pior, consequentemente, foi feito neste momento. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Halá, em Gozã do rio Habor e na cidade dos Medos. Então imagine e compara hoje. Estamos aí um mês e pouco de guerra com a Ucrânia. Então imagine 3 anos esse rei sitiando, destruindo essa cidade por 3 anos, para poder eliminar todo o povo, enfim, conquistando Samaria e deportando o povo israelita para a Síria. E tudo isso aconteceu, olha só o 7, porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito sob o poder de Faraó, o rei do Egito. Eles prestaram cultos a outros deuses, seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas, postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. Olha só, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá, por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem dos seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças, aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecesse e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados, como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitou os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. E é o que eu sempre repito e falo: será que tem alguma coincidência aos dias de hoje? Será que realmente é apenas algo que é novo, que hoje acontece? Não. O pecado sempre voltando à tona, a desobediência do povo, as pessoas seguindo os seus ídolos inúteis, rejeitando os decretos do Senhor, a aliança que ele tinha feito conosco, com nossos antepassados, nos dando as suas advertências. E aí seguiram os ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis, imitar as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não as imitem. E o que mais a gente vê acontecer, como que as pessoas gostam de imitar umas às outras. Não tem mais a obediência, a fidelidade ao nosso próprio Deus. Abandonaram os mandamentos do Senhor, o seu Deus,
E fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros, um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante deles e dos exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Olha só, queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação, feitiçaria, venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas ela não obedeceu também aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e seguiu os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel, ele o afligiu e os entregou nas mãos dos saqueadores, até expulsá-lo da sua presença. E quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como um rei Jeroboão, o filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e os levou a cometer um grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Quando Jeroboão ele possuiu a maior parte das tribos, ele, com medo do povo ter que ir para Jerusalém e perder o seu reinado, ele me faz um bezerro de metal em Dan, em Betel, e manda que o povo vá lá e adore. E o povo, na comodidade, na conformidade, é muito mais fácil fazer o que está mais próximo, não tem tanto sacrifício de ir para Jerusalém, como eles iam de ano em ano, oferecer ao Senhor os seus sacrifícios, holocaustos, enfim. Mas quando Jeroboão ele introduziu isso em Israel, assim os israelitas permaneceram todos os pecados de Jeroboão e não desviaram deles, ainda que eles conhecessem a verdade, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado da sua terra e levado para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanecem. Você vê, quando as pessoas realmente ficaram escravas, escravizadas, por não mais confiar no Senhor, o seu Deus. E aí o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, o de Serverfaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em sua cidade. E quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportastes e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois eles conhecem as suas exigências. Olha só como é forte essa palavra. Os povos que deportastes, o povo israelita que você veio trazer para cá, o rei, não sabe o que o Deus daquela terra exige. Enviou até leões para matá-los, pois eles conhecem as suas exigências. Porque o nosso Deus, ele é um Deus único, um Deus vivo, um Deus que tenha as suas regras, as suas leis, as suas ordenanças, mandamentos, enfim. E se não houver obediência, a qual é literal a sua palavra, podemos sim ser destruídos. Como até hoje é dito que o leão está aí rugindo a quem ele possa tragar. Está aí, urrando, rugindo a quem ele possa tragar. E na realidade aqui aconteceu isso. Os leões foram e mataram mesmo, porque desconheceram as exigências do próprio Deus. Então o rei da Síria deu essa ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus dessa terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel. Ele lhes ensinou a adorar ao Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Racima, os abeus fizeram Nibás e Tartaque, os serfavitas queimavam seus filhos em sacrifício, e Adrameleque e Anameleque,
deuses de Serbafaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomearam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. E até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os seus decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor, seu Deus, aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. E quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhe prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício, mas ao Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês devem adorar. E diante dele vocês vão se inclinar, e a ele sim vão oferecer sacrifícios. Vocês sempre tornarão cuidar de obedecer aos seus decretos, às ordenanças, à lei, aos mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês. Não adorem outros deuses. Antes adorem o Senhor, o seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando estes povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. E até hoje seus filhos e seus netos continuam fazendo o que os seus antepassados faziam. Isso é uma realidade que até nos tempos atuais é o que mais acontece. Enfim, as pessoas não conseguem às vezes ter essa mesma dimensão. Acho que tudo é o mundo hoje que é a maravilha, enfim, que pode fazer o que bem desejar, da forma como deseja, quer. E nós temos um Deus único, um Deus vivo, um Deus poderoso que formou os céus e a terra e o mar. Ninguém é obrigado a acreditar, mas se quer o seu favor, é necessário, é preciso obedecer literalmente às suas leis e às suas ordenanças. Como diz a palavra, aquele que quiser. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer, mas também Deus não é obrigado a dar a vitória àquele que não quer lhe obedecer. Nós temos deveres, nós temos realmente direitos, e tudo uma coisa ela coopera com a outra. Então, se tivermos um entendimento maior, uma revelação maior, vamos fazer conforme Deus ele se agrada, e com certeza nós iremos prevalecer e vencer ainda muito mais. Ainda que venha o exílio, as situações, Deus pode livrar, Deus pode libertar, porque Deus é amor e Ele vai fazer acontecer o milagre sobre a nossa vida sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa palavra, essa oportunidade, meu Pai, desse devocional, de poder estar orando, clamando, buscando, ter um novo entendimento, meu Pai, quantas coisas, revelações que o Senhor nos traz através de cada palavra, cada direção. Esses reis não obedeceram ao Senhor, esses reis não fizeram conforme aquilo que o Senhor ordenou. Meu Pai, quanta traição, quanta idolatria, quantas situações, meu Pai, que veio sobre esse povo, e só o Senhor pode realmente nos dar a vitória, meu Pai, nos fazer mais do que vencedor através da sua palavra. Então eu te peço mais uma vez de forma encarecida, nos ajude a entender e a compreender o que não temos entendido, abra nossos olhos, nosso entendimento, nosso coração, nossa alma, e que sejamos agraciados, recompensados, transformados, meu Pai, pelo Teu amor e assim pelo Teu poder. É o que eu te peço e aquilo que eu já lhe agradeço, com a certeza, meu Pai, da superação sobre as nossas vidas sempre, em nome do Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Tenha um ótimo dia, um dia de muitas bênçãos, felicidade e prosperidade. Deus derrame muitas bênçãos sobre a sua vida, sua casa, sua família, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e fica com Deus.